A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ao alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava lendo agora no meu período pela manhã, e isso me falou ao coração, me impactou, e eu imediatamente decidi compartilhar essa pérola, essa preciosidade. E duas palavras aqui, elas reluziram, aos meus olhos, império e reino. Que maravilha! Em um versículo apenas, nós temos aqui a história diante dos nossos olhos. Ele nos libertou do império das trevas. Ao longo da humanidade, nós temos muitos exemplos de grandes impérios, Inclusive o povo de Israel foi vitimado, por muitos impérios, Foi saqueado, sob o ataque de impérios, o templo foi destruído, os vasos sagrados que eram utilizados na ministração foram roubados e depois usados em orgias. Então, nós conseguimos ver na Bíblia a fúria de verdadeiros impérios e de seus imperadores. A crueldade, a maldade, a ferocidade. Pois bem, Paulo escrevendo isso aqui, não por acaso, agora ele considera o império das trevas, e tudo que é trevas está ligado ao mal, ao diabo, a Satanás e as suas hostes malignas. Deus nos libertou do império das trevas, isto é maravilhoso. Muitas civilizações, para conseguirem se libertar do poder de um império, pagaram com as próprias vidas, e algumas nem conseguiram. Deus fez isso por nós, Ele nos libertou de um império de trevas, de mentira, de engano, de falsidade, de pecado, de ideologias. Ele nos libertou. Veja, foi um processo de libertação. Você imagina e pode lembrar aquele momento, quando Moisés lidera, a libertação do povo de Israel depois de mais de 400 anos escravizados, E aí você consegue ter uma pálida ideia, do que Deus pôde fazer por nós, nos libertando do império das trevas. Mas o versículo prossegue e Paulo diz assim: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu imagino e consigo construir isso na minha mente, nós num império de trevas, sob um regime feroz, brutal, com um tridente nos ameaçando constantemente, com acusações, com uma vida subjugada, escravizada, e de repente Deus, o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, Ele vem e Ele promove um resgate extraordinário, e Paulo ele diz assim: Ele nos transportou. Sabe, foi um processo em que Deus vai, Ele age e Ele nos transporta, Ele nos tira do império das trevas e nós começamos então por um novo caminho, por algo que Ele abre, por algo que não existia diante dos nossos olhos. Ele abre este caminho, E aí a gente vê essa expressão lá no autor aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho, Então, Ele nos transporta, Ele nos liberta
do império das trevas e ele nos transporta. Ele vai conosco, ele vai nos acompanhando, ele sabe que muitas vezes as consequências, né, as dores da vivência sobre aquele império serão ainda, né, vez por outras, elas querão ali, elas poderão, né, querer vir, né, influenciar, mas ele nos transporta. E ele nos transporta para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você entende que amor não combina com império, né? E é interessante porque agora não mais em um império, né, mas em um reino. Este Senhor deste reino, ele age desta forma. Ele chega para os seus súditos, para os seus servos, e ele diz assim: olha, eu não vos chamo mais de servos. Por quê? Porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Então, é esta palavra que eu compartilho com vocês, para que vocês sintam no coração esta grandiosa obra que Deus fez de nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Nunca imagine viver sob um regime imperial, ditatorial. Olha, não podemos nem fazer ideia, né, do que seria viver, inclusive nós brasileiros como nação, né, em um país onde a ferocidade, né, dos governantes, inclusive até mesmo nos proibindo, né, ou nos intimando o exercício da nossa fé. Império das trevas, império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor te abençoe, o Senhor te encha de graça e favor. Até a próxima.